Gente, não dá para falar sobre ser espiritual sem falar da força espiritual e do que impede essa força de agir, que é o pessimismo. Essas duas características do ser espiritual estão ligadas muito nas etapas. Lembra? Quando a gente estudou as 14 etapas, por 2 vezes nós passamos pelas 14 etapas. Uma lá na mesa reikiana e outra agora nesse curso avançado. Por quê? Porque as etapas são bloqueios que a gente tem que dar um jeito de trabalhar. Porque senão a gente vai ficar impedido de terminar, de concluir, de fazer algo, até de começar algo. Então eu vou chamar a atenção agora para essas duas características. Tudo na sua vida, na minha vida, que a gente vai atrás para fazer, para realizar, para construir, a gente precisa lidar com a nossa força espiritual. A força espiritual é um resumo de todas as habilidades que todas as partes do ser têm. Cada habilidade de cada parte do ser vai para o seu espírito como virtude e essa vibração acumulada de coisas boas. Exemplo, a inteligência do ser mental, o conhecimento do ser mental, a abertura de consciência do ser proteção, o movimento, a capacidade de fazer, de ir lá e executar do ser físico, esse movimento do ser físico, a prosperidade do ser físico, o amor próprio do ser sensorial, o amor incondicional do ser família, todas as qualidades, todas as virtudes. Tudo isso sobe para o nosso espírito e ele se torna mais forte. Então, quando alguém diz, nossa, aquela pessoa ela é pequenininha, mas ela tem uma força espiritual, né? Que não é o tamanho do corpo físico daquela pessoa. Não é o que ela tem de dinheiro, não é o poder sobre as outras pessoas que mostra a força espiritual dela. É o poder, diferente que o poder pessoal, lá do 3º chakra, a força espiritual é um poder sobre todas as coisas. Sobre, inclusive, a própria vida. Quanto mais força espiritual a gente tem, mais a gente consegue trabalhar a nossa vida. E olha só, nas 14 etapas, o ego, que seria o pessimismo, também está ligado ao ser espiritual. Então vamos tirando as conclusões, que o que impede essa força é o pessimismo. É o pessimismo de cada parte do ser. Cada parte do ser tem uma dificuldade em crescer, de se expandir pelo pessimismo de cada parte do ser. Não dou conta, isso não é para mim, eu não mereço. As pessoas não me amam. Então, por exemplo, ser família. Um pessimismo do ser família. Eu sou explorada, as pessoas não me amam. Ela não vai olhar que ela, na verdade, deveria impor respeito. Ela deveria conquistar o amor e não ficar exigindo que as pessoas amem. É só um exemplo, tá? Ou a sabotagem, sabe? Aquela coisa do ser sensorial. Eu não mereço, não é para mim. Quem sou eu? Não sabe nem quem é. Então, como vai conquistar algo? Como vai se sentir merecedor? Cada pessimismo que cada parte do ser traz vai interferir nessa força, vai diminuir essa força. Em compensação, cada vez que uma virtude a mais de alguma parte do ser acontece,
o espírito fica mais forte. Então a pessoa começa a ser mais disciplinada. Gente, disciplina, mas disciplina vai deixar eu uma pessoa mais forte? A virtude da disciplina, uma vez que você conquista, da pontualidade, do cumprimento, gente, todas as virtudes, uma vez que você conquista, sobe para o seu ser espiritual e você se torna mais virtuoso, uma pessoa mais virtuosa. É um espírito mais forte. E essa força vai trazer para a vida aquilo que é preciso. Exemplos? Vamos dar algum exemplo? Gandhi, Jesus, que da forma humana, porque Jesus era o Filho de Deus, era uma divindade, mas ele estava na carne, porque ele sangrou, aquilo não é uma falsidade. Ele morreu, ele estava em forma humana, ele passou as dificuldades do ser humano, mas ele era forte, era alguém virtuoso. Todos os mestres que passaram pela humanidade eram pessoas virtuosas e trouxeram a força do espírito. E olha só que interessante a gente pensar nos grandes mestres da humanidade, os santos, que nas condições mínimas humanas faziam coisas lindas. Deixou exemplo, deixou experiências. Gente, deixaram uma história maravilhosa. Por quê? Porque tinha um propósito. A gente vai falar de propósito numa outra ocasião. E eles acreditavam, eles não deixavam o pessimismo. Em nenhum momento o pessimismo fez parte da história dos líderes da humanidade. Porque eles acreditavam. Eles acreditavam na humanidade, acreditavam em Deus, numa força maior e neles. Então, deixar isso muito claro, cada vez que o pessimismo entra na nossa história, nós perdemos a força. Não vamos deixar que a nossa história seja construída baseada em pessimismo. Eu não sei se eu vou conseguir porque não dá certo para ninguém. Ou dá certo para as outras pessoas porque elas têm mais dinheiro, porque elas têm mais contato. Ah, porque eu não sei o bastante, eu não domino todas as ferramentas. Ah, nem sei. Sai um pouco aqui da sombra. É um tal de não sei se é para mim, não sei se vai dar certo, estou na dúvida. Isso é pessimismo. Ai, falta coragem, porque eu tenho medo que as pessoas venham falar de mim se não der certo. Então é assim, é sempre uma não vai dar certo. Isso é pessimismo, é sempre uma direção contrária do espírito. O espírito veio para dar certo. O espírito veio para vencer. E ele vai usar toda a força. E o que agora parece que é pouco, quando você colocar no jogo da vida, aquele pouco se multiplica. Então eu diria que a grande força do espírito está no otimismo, que é o contrário do pessimismo. Ah, essa pessoa é cheia de ilusão, ela é super otimista. O otimismo traz a versão que vai dar certo em ação. Olha só, vamos definir de novo o que é o otimismo. É você trazer a sua força para conquistar aquilo que você precisa. Eu sei que eu posso. Eu sei que eu dou conta. Talvez eu tenha que trabalhar muito mais do que eu estou trabalhando. Talvez eu tenha que me entregar muito mais do que eu estou entregando. Talvez eu tenha que pensar muito mais do que eu estou pensando. Talvez eu precise prestar atenção no que está acontecendo. Ah, eu tenho coisas para fazer, mas é que é tão difícil. Para você é fácil. Não é fácil nunca para ninguém. Para ninguém nunca vai ser fácil.
a menos que seja já um ser iluminado. E mesmo assim ele vai ter as dificuldades, porque todas as histórias que a gente tem dos santos, dos mestres, foram histórias de muita dor, mas que eles enfrentavam. Por quê? Porque eles acreditavam. Eles já sabiam que tudo dava certo. É uma certeza de que tudo vai dar certo. A situação pode mostrar para você, vai dar tudo errado, ó. Isso aí que você quer, e você sabe lá no fundo que tudo vai dar certo. A gente precisa se nutrir mais de histórias que deram certo. Eu sou uma consumidora de histórias que deram certo. Sou. Por quê? Porque eu preciso ver que funcionou para uma pessoa, para fortalecer o meu otimismo e saber que vai dar certo. E aí, estudando essas histórias de quem venceu na vida, e eu não estou dizendo vida financeira não, vida mesmo. Pessoas que realizaram algo, porque o ser espiritual não está preocupado. Gente, ó, aí que tá, ser espiritual não está preocupado com a saúde, não está preocupado com dinheiro, não está preocupado como é que estão aí as coisas do dia a dia, como que está preocupado com a sua disciplina, com a sua pontualidade. Ele quer o resultado, ele quer saber, ó, onde que nós estamos ganhando, onde que nós estamos perdendo. Ele quer o todo. Ele não está preocupado com aquela particularidade, mas cada particularidade faz ele acontecer, ele ser quem ele é. Então ele não vai fixar atenção em um ponto. Então se a gente passar a vida buscando só o dinheiro, ou buscando a fama, ou buscando só o amor da família, ou buscando só o amor próprio, se a gente focar só em uma questão, a gente está limitando o nosso ser. A gente tem que olhar o todo sempre. O ser espiritual é aquele que olha tudo. No final das contas, tudo tem que dar certo. No final das contas, a vida funcionou. A vida deu certo. O que eu vim buscar aqui, eu levei. E o que é que o espírito vem buscar? Evolução. Se tiver que entrar numa família paupérrima, por ele, ó, tô dentro. Eu preciso aprender a ser humilde? Então eu vou aprender a ser humilde, eu vou aprender a trabalhar o meu orgulho, que às vezes é orgulho de encarnações, a pessoa se achando muito melhor que a outra. Vai precisar ali passar fome para ter que entender isso. Ela vai ter que entrar numa família que solidariedade é a virtude maior. Por quê? Porque ela vai ter que aprender a ser mais solidária, a ter compaixão das pessoas. Ou ela vai ter que aprender na marra, numa depressão danada que ela precisa se amar. O espírito está preocupado em evoluir, em prosperar, como eternidade. Então, questões que estão acontecendo na vida, que a gente acha que aquilo é péssimo, para o espírito pode estar sendo maravilhoso. Para ele está tudo certo, ele veio buscar aquilo que ele está conseguindo naquela situação. E aí a gente lembra daquela frase que eu vou acabar falando em todos os vídeos quase, pelo amor ou pela dor. Tá indo tudo bem, mas não está saindo do lugar, vamos trazer uma dor aí. Nossa, faliu. Para o ser físico, material, a falência pode ser pior que podia acontecer, mas para o ser espiritual talvez não. Talvez naquela falência você desperte para alguma coisa. Perdeu as pessoas que amava, mas naquela solidão, naquela tristeza, você vai despertar alguma coisa. Esse despertar que interessa para o ser espiritual é o despertar. O que não desperta de jeito nenhum aí? Eu não consigo, isso é fora de mim, eu teria que me esforçar mais, eu teria que fazer... eu não consigo, esse eu não consigo. Vamos despertar essa força, despertar a fé. O que é que precisa despertar? A vida começa a te mostrar, precisa despertar essa força de ir lá e fazer. Olha, precisa despertar a confiança. Não, você precisa despertar a coragem. Cadê a coragem?
Aonde você escondeu essa coragem que não vem de jeito nenhum, as oportunidades passando e você nunca arrisca? Você nunca sai do lugar porque você quer segurar aquilo que você tem com tudo. E não é assim. Não é segurando, amarrando a vida, amarrando as pessoas, amarrando a situação, grudando naquele emprego que não satisfaz mais, que não tem mais nada a ver com você, e você segura com toda a força seu ser missão, querendo expandir, querendo fazer coisas novas, e o seu ser espiritual esperando uma nova oportunidade, evoluir, e você agarrado naquilo que você não suporta. Gente, toda vez que a gente está numa situação que a gente não suporta, é hora de dar um passo, é hora de ir para o novo. Ser espiritual é um novo o tempo inteiro. Gente, é o ser espiritual que promove as mudanças, é que chacoalha a vida. É o ser espiritual que chacoalha a vida para você sair do lugar. Tá tudo certo, você tá lá estático, nada acontece. Aí vem o ser espiritual e fala assim, peraí, vamos chacoalhar aqui. Aí você despertou. Era só isso que eu precisava. E a gente precisa ficar esperando a vida chacoalhar tanto assim, vir uma doença, para você perceber que você precisa ter mais amor ao seu corpo, uma falência para ter mais amor à matéria, saber lidar com isso, uma solidão para ter mais amor pelas pessoas, um abandono para ter mais amor pelas pessoas que você escolheu. Precisa esperar as coisas caírem, estragarem, você perder, para você se tornar mais pessimista? Ou você pode buscar o tempo inteiro, ó, o que você manda agora? Vamos lá, estou pronto. Não é melhor? Não é melhor ir planejando uma vida que vai mudando, que vai melhorando a cada dia, você vai trazendo novas oportunidades de crescimento, você fazer isso por você, ao invés de ser aquele ser passivo que fica esperando a vida cutucar para você ter que sair do lugar, você dá mais um passo, a vida cutuca, você dá mais um passo, ou então você firma no lugar e aí você acaba caindo e levanta, agora tem que dar um passo. Não é melhor a gente pegar esse fluxo da vida e falar, eu quero melhorar, e levar isso como uma nova maneira de ser, ter metas que te impulsione, saber o que você quer, se conectar com o seu espírito e falar, o que temos para agora? Me mostra. E ele vai mostrando e você vai agindo com otimismo, sendo produtivo, sendo uma pessoa construtiva, que pensa grande. Vamos pensar grande, maior do que somos hoje? Que tal? Eu te convido mesmo a ser maior do que você é hoje, do jeitinho que você está. Ser maior do que você é. Eu já conseguiu bastante. Não. Você não se tornou o que você pode ainda não. Tem muita coisa, mas eu tenho certeza, mesmo sem saber quem está assistindo essa aula. Por quê? Porque estamos numa condição humana. Se a gente está numa condição humana, já significa que a gente precisa crescer. A gente precisa fluir com o nosso espírito, ter planos, projetos, ideias. Trazer as ideias para o mundo da prática, transformar. Quando a gente vê uma história, um filme bacana, de pessoas que acreditaram, foi lá, fez, e o resultado fez e ajudou muita gente, se ajudou, cresceu. Você fala, gente, era uma pessoa mobilizando o mundo, melhorando situações de um país, ou de uma cidade, ou de uma comunidade, ou de uma casa. Não importa. Você pode mudar a realidade de uma família, de uma comunidade, de uma cidade, de um país, do mundo. Vai depender da sua força, da sua predisposição de ter o trabalho, de fazer algo. O ser espiritual, ele quer colocar tudo que ele tem para jogo, para usar.
Ah, é uma pessoa que tem empatia pelas outras. Nossa, e nunca fez nada por ninguém. Mas ela vai colocar essa empatia aí para funcionar? Ela não tem, porque se ela tivesse, ela se colocaria no lugar de pessoas que estão próximas e tentaria mudar a vida dessas pessoas. Então, são falsas virtudes que a gente coloca pra gente. Ah, uma pessoa inteligente. Eu sou uma pessoa muito inteligente, mas você coloca a sua inteligência para funcionar, para você melhorar a condição que você está? Ou essa inteligência, ela fica estática? Então, não é inteligência. Uma pessoa inteligente, ela consegue criar uma estratégia para que as coisas funcionem. Aí não funcionou, ela cria outra. E ela vai aperfeiçoando até as coisas funcionarem na vida dela. E chega no momento que funcionou tanto que as outras pessoas começam a absorver também um pouco disso. Tudo que você é, e você é em grande escala, afeta os outros. Quando você é simplesmente em pequena escala, você afeta você e quem está ao redor. Mas quando esse nível é grande, uma pessoa mega amorosa, mega inteligente, mega disciplinada, ela começa a afetar o universo. Porque o espírito não consegue fazer pouco, ele não é o pouquinho, ele é o muito. Gente, quando a gente pensa grande, a gente se torna espiritual. Quando a gente pensa pequeno, a gente pensa humano. Porque o grande precisa de grandes coisas que você traz com você, méritos, bênçãos que está lá no plano espiritual, que na hora H vem como uma bênção, como um milagre, você assim, nossa, deu certo. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Vamos trabalhar o pessimismo cada vez que ele vier, porque o pessimismo barra a força do espírito. Quando a gente lida, tem mais um detalhe, quando a gente lida com a nossa força espiritual, você já não lida só com a sua força espiritual. Você já vai envolver toda a sua egrégora, aqueles seres que estão ali te ajudando, cuidando de você, cuidando para que dê certo, cuidando para que aquilo que você veio cumprir se cumpra. Queira mais, queira muito, faça da sua vida uma vida que quando você for assistir, junto com seus mentores, junto com a luz que te cerca hoje, você fique feliz. Nossa, vivi uma vida. Eu vivi uma vida espiritualizada. Se importando, vamos deixar muito claro, uma vida espiritualizada é aquela vida de uma pessoa que se importa com o que vem depois, pós-desencarne. Isso é uma vida espiritualizada. A pessoa, ela não faz nada que ela vai no plano espiritual se arrepender. Ela pode até se arrepender por ter errado numa escolha, pela limitação humana, não ter escolhido a coisa certa, não ter terminado uma coisa que ela nem sabia que era importante, não ter se aproximado de algumas pessoas especiais que passaram e ela não percebeu. Ela pode ingenuamente deixar coisas para trás e se arrepender nesse sentido de que, puxa, eu não captei isso, eu podia ter feito mais. Talvez isso sempre vá acontecer, porque a gente teria que desenvolver a nossa intuição ao máximo para poder fazer tudo que tem que ser feito. Mas tudo bem, mesmo que a gente não faça exatamente tudo que viemos fazer.
Mas não se arrepender por ter feito coisas ruins, atos que ninguém viu, mas que ficaram registrados. Todas as vezes, todas as escolhas que eu tenho que fazer, eu sempre penso, mas isso me traria orgulho ou vergonha? Eu não vou fazer, eu não vou enfrentar porque, nossa, eu ficaria com vergonha dos meus mestres. Saber que eu fiz uma escolha baseado nisso, né, nesse medo, ou na maldade, ou no descaso, no desleixo. Não vou mexer com isso agora não. Já pensou, olha, isso era para você ter feito. Você deixou, olha quantas pessoas deixaram de aproveitar aquilo que você tinha decidido para fazer. Olha só o que aquele ato de ignorância, de não se importar, deixou de crescer. Puxa vida, as nossas escolhas, o nosso olhar, a nossa vida, o nosso dia. Vamos pensar, espiritualizando sempre um pouco mais. Olhar um pouco além. Alguém está te contando alguma coisa. É porque todo mundo é assim mesmo, as pessoas são ruins. Não, será que as pessoas são ruins? Elas estão sofrendo? Um olhar mais espiritual diria, as pessoas ainda não sabem, elas ainda não entenderam, elas estão ali metidas num sofrimento sem fim e não estão conseguindo enxergar nada. Por quê? Eu penso que ninguém comete um ato insano de alguma forma preocupado com o depois. Não, só estava preocupado com o momento. Então corromper uma situação, estragar a vida de pessoas, atrapalhar o mundo, ir contra o amor, ir contra uma instituição que é a família, ir contra as crianças. Tudo que atrapalha, tudo que alguém é capaz de fazer para piorar o mundo, as pessoas não conseguem associar a vida delas à eternidade. Eu tenho certeza disso, tenho certeza. E isso já me basta para perdoar todas as pessoas, para eu não ficar guardando rancor não, até porque o rancor ia atrapalhar a evolução do meu espírito. Mas que eu penso, a pessoa está fazendo essa barbaridade em prejudicar outras pessoas, prejudicar o mundo, é porque elas não fazem ideia que uma hora isso vai ter que ter uma satisfação. Tem uma satisfação para ser dada, mesmo que as pessoas não estão vendo. Alguém está vendo, o mundo espiritual sempre está vendo e avaliando. Então nem vale a pena preocupar com isso, tem que preocupar com o que a gente está fazendo. Em nenhum momento deixa a sua vida parar. Vai passar muito rápido. Essa vida vai passar muito rápido. Talvez você tenha mais 30 anos depois de assistir essa aula. Talvez você tenha mais 2 anos. Talvez tenha mais 1 mês. Vai passar. Vai passar muito rápido. Quando vê, passou. E o que eu fiz? O que eu fiz que o meu espírito aproveitou, cresceu, melhorou com as minhas atitudes? Em que momento eu planejei a minha vida, executei e venci os obstáculos? Eu estou vivendo a vida que eu programei para mim? Eu estou trabalhando as minhas forças? Eu sou um acumulador de virtudes, eu estou acumulando em mim coisas boas e trazendo e colocando tudo isso para o jogo da vida? Então, eu estou acumulando, porque se for para acumular, vão acumular coisas boas, atitudes maravilhosas. Nossa, eu fiz uma coisa ontem que me deu um orgulho. Quero fazer de novo. Quero passar essa mensagem outra vez. Quero melhorar a vida das pessoas mais uma vez. Sabe, trazer mais. Porque você faz alguma coisa aqui, leva para o seu espírito a vibração. E essa vibração desce para todas as partes do ser e aí você fica mais forte. E cada vez menos pessimista. Quanto mais forte, menos pessimista. Mais construtivo.
melhor. Melhora as suas condições espirituais. Faça coisas boas que melhore quem você é, na sua maior essência, que é o seu ser espiritual. Queira mais, queira muito mais, trabalhe mais, se esforce mais, para que você consiga ser muito mais, para que eu consiga ser muito mais do que nós somos. Essa é a ideia, gente. Ser espiritual é ilimitado. Isso a gente viu na primeira aula da mesa reikiana. Ser espiritual é ilimitado, ser espiritual é um ser eterno, ser espiritual está no 7º chakra, ser espiritual está conectado com o ser alma, e tudo isso é mais. O pouquinho, o contido, já ficou para trás. A ideia agora é avançar. Eu quero usar todas as virtudes que eu conquistei até agora, para quê? Para um grande projeto, para uma grande ideia. Cadê a sua ideia? De melhorar o seu mundo e de melhorar o mundo que te cerca. Cadê essa ideia que você trouxe no ser espiritual? Cadê a vontade que vem aqui e vai para fora? Cadê a vontade de melhorar muito? Ou você ainda está naquele pessimismo de que não é para mim, não consigo, tá bom, o que eu consegui até agora, já estou satisfeita. Não tem satisfação. O ser espiritual jamais vai ficar satisfeito. Não tem como ficar satisfeito. Nós não somos seres iluminados ainda, então não dá para parar. Até porque os seres espirituais iluminados, eles não param. E por que a nossa condição humana vai parar? Cadê o máximo que a gente pode colocar aí no mundo? Várias coisas. Ser espiritual, ele vai olhar as partes do ser e falar assim, eu quero o máximo aqui, o máximo aqui, o máximo aqui, eu quero prosperar, eu quero melhorar, eu quero conhecer mais, eu quero aprender a amar melhor, eu quero poder cuidar. Ser espiritual precisa de todas as partes do ser andando. Todas. E não é uma parte do ser só não, todas, porque ele precisa de qualidade de cada parte do ser. Puxa o seu máximo, puxa o melhor, puxa o seu melhor, o melhor que o seu ser espiritual pode trazer. Nós vamos fazer em seguida agora o que interessa para o ser espiritual, o que é para ele, o que ele ganha com cada parte do ser, tá? Nós vamos falar uma a uma. O que ele ganha com as habilidades envolvidas em cada parte do ser, com a plenitude de cada parte do ser. O que interessa para ele. E aí nós vamos completar um raciocínio aqui.